Fran, queria só, por gentileza, você pode comentar essa observação aqui do Stefano, que dizer que não existe cultura woke, por exemplo, e dizer que PT é centro-esquerda parece ser o mesmo mecanismo de linguagem girando em direções diferentes. Stefano, mais uma vez assim, é a questão de você separar entre um e o outro. Você está trazendo aqui como se fosse uma lógica dual, né? É um e o outro. Se você fala que não existe cultura woke, por exemplo, você está fazendo a mesma noção que a extrema-direita faz, só que na direção contrária. Na verdade, não, porque aqui no caso não existe a cultura woke mesmo, porque se trata de uma teoria da conspiração que tem todo um lastro documental e histórico que mostra que se trata de uma teoria da conspiração. E aqui eu vou até aproveitar, porque o Noilton colocou aqui, falando assim: estou notando em alguns professores defensores da extrema-direita marretando as escolas públicas, chamando os professores de doutrinadores e marxistas. Então, eu vou chegar até a cultura woke a partir dessa lógica da teoria da conspiração. Por favor. Nos anos 80, a gente teve movimentos sociais ganhando mais força. Movimento feminista, o próprio movimento pelos direitos civis, na esteira da revogação, né, dos atos de Jim Crow, a gente teve esses movimentos, a libertação gay à época, né, que começou em 1969, mas aí nos anos 80 isso ganhou maior estofo. Ao mesmo tempo, estou falando primeiro nos Estados Unidos, que é de onde veio o termo cultura woke. Ao mesmo tempo, porque havia algumas políticas nos estados norte-americanos sendo implementadas para, por exemplo, a implementação de disciplinas, de quadros, né? Lá tem as chairs, as cadeiras catedráticas, né, de pesquisa, a implementação, assim, um movimento para a implementação dos estudos de gênero, dos estudos queer, da própria teoria racial crítica. Toda essa movimentação, ela veio buscando reformular a própria lógica acadêmica, né, a própria lógica epistêmica ali, institucional das universidades. Ao mesmo tempo, a gente tinha nas ruas esse movimento indo para as ruas, e a gente tinha também no governo ali, porque acabava de vir ali a esteira, toda a esteira da Guerra do Vietnã, e ali em 1985, né, a derrota, vamos colocar assim, aquela derrota que caiu com os americanos, a derrota na Guerra do Vietnã, né, que ali caiu, assim, eu acho que a ficha veio caindo, né, a Guerra do Vietnã, anos 60, anos 70, e a gente tem também todo o contexto do Ronald Reagan, tentando reviver ali aquele sentimento do americano, do American Way of Life, que havia falhado com a intervenção, com a guerra no Vietnã, havia falhado do ponto de vista dos trabalhadores, porque os homens brancos eles se viram preteridos por conta dessas novas políticas que foram sendo implementadas, políticas favoráveis às mulheres, políticas favoráveis às pessoas negras que precisavam entrar nas universidades que antes não tinham acesso. Então, a gente tinha uma mudança cultural ali. E, nesse momento, você teve o financiamento por parte de think tanks dos Estados Unidos para fazer, né, para criar e transformar em verdade a ideia do politicamente correto e da ditadura do politicamente correto. Você começou a ter um financiamento, principalmente nos anos 80, de livros por parte de doutores e acadêmicos que alegavam que havia uma ditadura do pensamento, havia um policiamento da linguagem e da forma de pensar das pessoas dentro das academias, no sentido de que, se você não defendesse esses movimentos sociais, se você não defendesse as feministas, os gays, os negros, você era
escorraçado, linchado, etc. e tal. Isso foi chamado de ditadura do politicamente correto. A mídia, no início dos anos 90, comprou essa ideia de ditadura do politicamente correto, e aí começou a se espalhar. Anos 90, a gente teve a Fox News, que se tornou o maior veículo, assim, né, voltado para o conservadorismo e a propagação dessa noção de que existia uma ditadura do politicamente correto. E nos anos 90 também a gente teve Paul Weyrich, que é o fundador da Heritage Foundation e da Free Congress Foundation, e o William Lind, que são dois ultraconservadores, eles são paleoconservadores, criando a noção do marxismo cultural, para dizer que havia um processo, porque a gente tinha acabado de cair a União Soviética, e aí eles falaram assim, a União Soviética falhou, o marxismo falhou na economia, então o que esse pessoal aí está fazendo? Esses ativistas sociais estão fazendo? Estão levando o marxismo para a cultura, porque eles perceberam, segundo o Gramsci, e aí até o Olavo de Carvalho chamava de gramscismo cultural, antes dele plagiar o William Lind, mas aí eles falaram, olha, eles estão querendo doutrinar todo mundo a partir do ponto de vista da cultura. Como? Aí você começa a ter as teorias da conspiração do tipo, o Theodor Adorno escreveu as letras das músicas dos Beatles. Aí você tem toda essa ideia que, olha, eles estão em todos os campos da cultura para poder doutrinar. Aí você tem marxismo cultural, marxismo cultural, marxismo cultural. Inclusive, você tinha a produção de documentários, você tinha também nas rádios, né, nos Estados Unidos, você tem anos 90, foi uma época em que as rádios, você tinha muita rádio com os comentaristas, né, comentarista político, falando acerca disso. Criou-se toda essa ideia do marxismo cultural, que veio aqui para o Brasil por volta de 2001, 2002, graças ao Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho, que, inclusive, na mesma época, foi lá para o círculo militar falar a mesma bobagem para os militares. Tá? Aí a gente viu o que aconteceu, né? E ele era colunista, né? Colunista de revistas e jornais importantes no Brasil nessa época, né? Não, o texto dele, que, assim, meio que inaugurou o termo, a noção do marxismo cultural no Brasil, foi publicado no O Globo. Né? Então, assim, essa ideia do politicamente correto e do marxismo cultural foi comprado pela grande mídia brasileira, porque a grande mídia brasileira ela tem essa influência direta da mídia norte-americana. Sim. E estava já com essa ideia implantada ali, pelo menos desde os anos 80. Com livros validando isso, né? Livros de pesquisadores, doutores, membros ali das cadeiras sendo financiados para poder publicar os seus livros falando disso. E aí, o que acontece, e isso é muito próprio das teorias da conspiração, é que elas precisam de novas roupagens, de rebranding mesmo. Então, você teve o politicamente correto, foi uma expressão muito forte nos anos 90, até início dos anos 2000. Depois veio a ideia do marxismo cultural, que pegou, inclusive porque o Bolsonaro e seus filhos ainda usam muito disso, e por conta do próprio Olavo de Carvalho. E agora, né, a gente tem novas roupagens para essa mesma teoria, que são cultura do cancelamento e cultura woke. São as expressões utilizadas.